Bom dia! Que bom te encontrar de novo, um versículo de cada vez. No último estudo, Jesus disse uma frase enorme: Estive morto, mas estou vivo para sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Hoje, ele dá uma instrução para João que muda completamente a forma como a gente vai ler o resto do livro. Vamos ver aqui, Apocalipse capítulo 1, versículo 19. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Este versículo parece pequeno, mas ele é, na prática, o mapa do livro inteiro. Jesus não está só mandando João escrever qualquer coisa, ele está dando uma estrutura em 3 partes para tudo que vem depois. E se você guardar essas 3 partes com você, nunca mais vai se perder lendo o Apocalipse. E esse jeito de revelar as coisas em etapas não é uma invenção nova de João. Lá no Antigo Testamento, o profeta Daniel também recebeu visões organizadas assim. Primeiro o que já tinha acontecido, depois a situação no momento dele e só depois o que ainda estava por vir. Deus não muda o jeito de se revelar para o seu povo, ele vai com calma, passo a passo. Vamos devagar em cada uma dessas 3 partes do nosso versículo de hoje. Primeira parte, as coisas que viste. Isso é o que a gente já estudou. A visão de Jesus glorioso, vestido como sacerdote, com os cabelos brancos como neve, os olhos como chama de fogo, os pés como bronze, a voz com muitas águas, a mão segurando a estrela, a espada saindo da boca, o rosto brilhando como o sol. Cada um desses detalhes a gente parou um por um e estudou com calma, nenhum foi por acaso. Tudo isso já aconteceu, já foi visto, já foi escrito, é passado dentro da própria história do livro. E é bonito pensar que você estudando comigo esses dias está fazendo parte exatamente dessa primeira etapa. Segunda parte, as que são. Esse é o presente. Depois desse capítulo, Jesus vai ditar 7 cartas, uma para cada igreja: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada carta fala com a situação real daquela igreja, naquele momento: elogios, correções, avisos, promessas. Éfeso vai ser elogiada pela doutrina, mas corrigida por ter deixado esfriar o primeiro amor. Esmirna vai estar sendo perseguida e vai receber só palavras de ânimo, nenhuma correção. Pérgamo vai estar morando num lugar difícil para a fé e vai precisar lidar com ensinos perigosos por dentro. E assim vai seguir, cidade por cidade, cada uma com a sua própria realidade. Não são visões de um futuro distante, são cartas para a gente que estava viva naquele momento, lidando com problemas bem concretos: perseguição, falsa doutrina, acomodação, medo. E o mais bonito é que muitas vezes essas cartas falam com a gente hoje também, porque os problemas do coração humano não mudaram tanto assim em 2000 anos. Terceira parte, as que hão de acontecer depois destas. E aqui está a parte que costuma assustar as pessoas. Depois das 7 cartas, o livro muda de tom. Vêm os selos, as trombetas, as taças, imagens fortes, símbolos que parecem estranhos à primeira vista. Uma besta, um dragão, uma mulher vestida de sol, cavaleiros, pragas. É a parte do livro que mais aparece em filme, em meme, em teoria de fim do mundo. E por isso mesmo é a parte que mais assusta quem nunca leu o livro de verdade. Mas repara numa coisa importante: isso não é o livro inteiro, é só a terceira parte dele. Muita gente pensa que o Apocalipse inteiro é só isso: catástrofe, medo, fim do mundo. Mas agora você já sabe que não é. Antes disso, tem uma visão gloriosa de Jesus, cheia de cuidado, de honra, de beleza. E tem cartas pastorais cheias de cuidado para igrejas reais, com nome, endereço e problema específico. O medo não é o ponto de partida do livro, é só uma parte dele
e nem a primeira. E até essa terceira parte, quando a gente chegar nela com calma, versículo por versículo, vai fazer muito mais sentido do que faz hoje, vista de longe, fora de contexto. Então pensa nisso como um mapa de viagem. Você já andou a primeira parte, viu quem é Jesus na sua glória completa. Agora você vai entrar na segunda parte, vai visitar 7 igrejas, uma por uma, e ver como esse mesmo Jesus fala com elas. E só depois disso, o livro te leva para a terceira parte, o que ainda vai acontecer. Cada parte tem seu lugar, cada parte tem sua hora. Repara que é isso exatamente o que a gente está fazendo aqui nesses 404 dias, um passo de cada vez, sem pular capítulo, sem correr para o fim só para saciar a curiosidade. Se a gente pulasse direto para as partes mais famosas, mais assustadoras, a gente ia perder exatamente o que dá sentido para elas. O Jesus que aparece primeiro e as igrejas que aparecem depois, é exatamente assim que a gente está caminhando aqui. Nesse desafio, um versículo de cada vez, sem pular etapas, sem se apressar para o fim. O que este versículo está me mostrando sobre Jesus? Um Jesus organizado, que não joga informação de qualquer jeito em cima da gente. Um Jesus que se importa com o presente das pessoas quanto se importa com o futuro. E um Jesus que dá para João e para você um mapa antes de pedir que a gente caminhe. Ele podia ter mostrado tudo de uma vez, sem aviso, sem ordem, mas ele escolheu organizar. Isso diz muito sobre o tipo de Deus que ele é. Um Deus de ordem, não de confusão. E o que isso muda na sua vida hoje? Primeiro, se o Apocalipse sempre te deu medo ou pareceu confuso demais para entender, lembra que ele tem uma ordem. Não é um livro jogado sem começo, meio e fim. Não precisa decorar tudo de uma vez, precisa caminhar uma parte de cada vez, do jeito que a gente está fazendo. Segundo, repara que antes de falar sobre o futuro, Jesus fala sobre o presente. Isso diz uma coisa sobre como ele trata você também. Ele não pula o seu hoje para chegar logo no seu amanhã. Ele cuida do que você está vivendo agora, com a mesma atenção que cuida do que ainda vai vir. Muita gente vive ansiosa, só olhando para o futuro, esquecendo que o presente também importa para Deus. E o terceiro, se você está com medo do que ainda vai acontecer na sua vida, lembra que o mesmo Jesus que escreveu o fim do Apocalipse é o mesmo que já escreveu com cuidado o presente dele. Ele não muda de caráter entre um capítulo e outro. O Jesus do seu futuro incerto é o mesmo Jesus do seu hoje. Se você quiser se aprofundar nessa estrutura do livro e ver com mais detalhes o que vem em cada uma dessas 3 partes, o caderno de estudos deste versículo está te esperando. O link está aqui embaixo na descrição. E no próximo estudo, a gente fecha o capítulo 1 inteiro. Jesus vai explicar com as próprias palavras o mistério das 7 estrelas e dos 7 candeeiros que a gente viu lá no começo. É o último versículo antes de a gente entrar de vez nas 7 cartas, na segunda parte desse mapa que você acabou de aprender. Até lá, continue lendo, continue perguntando e continue caminhando comigo, um versículo de cada vez. Amém?